Olá, estamos aqui novamente para falar agora, aula 5. Aula passada nós falamos sobre ética profissional e hoje na nossa quinta aula nós vamos dar continuidade falando sobre as posturas éticas em relação à SST. SST é Segurança e Saúde do Trabalho. Mais uma siglazinha, vocês vão ver com curso, com outras disciplinas, que segurança do trabalho é o mundo das siglas, E SST, tirando a dúvida aí, é Segurança e Saúde do Trabalho. Bom, o que seriam essas posturas éticas em relação a SST? Seriam voltadas por como o técnico de segurança deve se comportar perante um ambiente de trabalho, com sua cultura prevencionista. E isso se estende a qualquer ambiente de trabalho, seja ele indústria, seja ele área hospitalar da saúde, em indústria de alimento, qualquer tipo de ramo de atividade onde se encontram os trabalhadores. Então vamos lá falando, voltando, qual seria o objetivo aí de adotar essas posturas éticas em relação a SST? O objetivo principal seria salvaguardar e promover a saúde dos trabalhadores, assim como promover um ambiente de trabalho saudável e seguro. Esse é o objetivo principal do técnico de segurança do trabalho, em relação à sua postura. Bom, vamos agora começar a falar que posturas seriam essas. Primeiramente, nós vamos falar sobre o conhecimento. O técnico, estou me referindo a você, eu estou vendo vocês como futuros técnicos de segurança do trabalho. Você deve sempre conhecer os riscos existentes no ambiente de trabalho. Ter conhecimento técnico e científico. E saber quais são as medidas para minimizar ou neutralizar esses riscos. Então, uma das primeiras posturas aí que você deve ter é ter conhecimento. Depois, segunda postura, desenvolver uma política aí de segurança. O que seria aí desenvolver essa política de segurança? Você deve orientar trabalhadores e dirigentes das empresas quantos os riscos que eles estão expostos e quais são os fatores que levam a esses riscos para poder direcionar, criar uma política de segurança, Estabelecer, o que seria criar uma política de segurança? Seria estabelecer regras aí de como deve ser feito esse trabalho para minimizar esses riscos. Por exemplo, direcionando as pessoas quem são os responsáveis por essa política, quem vai desenvolver essa política. Seria aquelas perguntinhas, como, onde, quem serão os responsáveis, aonde nós vamos aplicar, quem vai controlar, quais são os prazos para que as medidas de segurança sejam adotadas. Então, isso é estabelecer uma política de segurança, um programa de segurança. Outra postura seria o desenvolvimento aí, a prevenção. Sempre os trabalhadores devem ser informados dos riscos a que eles estão expostos. Mas caso você, técnico, você esteja em dúvida em relação a esse risco, você deve sempre consultar outros profissionais sobre aquele risco que você de repente tenha, por um determinado momento, você gerou uma certa insegurança, incerteza, Então, sempre é importante também fazer consulta a outros profissionais em relação aí a esse risco. Por quê? Porque sempre deve ser dada prioridade à prevenção, A prevenção é a chave de tudo. Depois, acompanhamento seria uma outra postura, acompanhamento das medidas corretivas. O que seria isso? Você tem que acompanhar e notificar os dirigentes da preocupação aí de adotar essas medidas corretivas. É saber qual o prazo que essas medidas estão sendo implantadas. Você tem que acompanhar o desenvolvimento dessas medidas corretivas. Outra postura seria o segredo industrial. Qualquer profissional tem que guardar segredo, informações que são
peculiares aí à empresa e você como profissional, né, dentro dessa atividade dessa empresa. Então, por exemplo, o técnico não pode, né, revelar nenhum tipo de dados, a não ser que essa informação venha prejudicar aí o trabalhador. Resumindo, o que seria isso? O técnico, ele não pode omitir nenhuma informação que seja necessária para proteger o trabalhador. Então, ele tem que guardar segredo, sim, mas no momento que isso possa afetar a integridade aí do trabalhador, ele não pode deixar de prestar informações. Outra postura, equidade. O que seria equidade? Equidade significa justiça. Você, quando constrói uma relação de justiça, né? Você aplica a justiça no seu ambiente de trabalho. Você não separa por hierarquias, porque é amigo do colega, você trata todo mundo de uma maneira igual, justa, né? Você constrói uma relação de confiança com o trabalhador. Isso é muito importante para você desenvolver as outras linhas aí, as outras questões em relação ao ambiente de trabalho. Quando você tem a confiança do trabalhador, você já pode dizer que metade do seu trabalho já está sendo bem aplicado. Porque quando você tem um retorno positivo do trabalhador, ele confia em você, ele vai dizer tudo que ele vai expor para você, as dificuldades que ele tem no seu ambiente de trabalho, em relação a maquinário. Ele não vai omitir nenhum tipo de informação para você, porque ele vai ter uma relação de confiança e não uma relação de medo. Você está ali fiscalizando seu ambiente de trabalho. Ele vai ter uma relação justamente de confiança. Então, a partir do momento que você ganha a confiança do trabalhador, metade do seu caminho já está sendo visto de uma maneira positiva. Bom, registro de dados. Todos os trabalhadores, eles têm direito ao acesso à informação relativa a eles, né? Então, esses documentos que fazem, os documentos inerentes ao trabalhador, ele tem que ter direito ao seu acesso a esses documentos. Você não pode proibir o acesso a esses dados. E outra coisa, esses dados, né, em relação ao resto da empresa, o técnico deve manter confidencialidade. Né? Esses arquivos são confidenciais. Você não tem que ficar divulgando eles na empresa, né? São confidenciais. Então, mais uma vez, eu quero deixar claro aqui que qualquer trabalhador tem direito ao acesso aos seus arquivos de dados. O trabalhador pode ver, inerentes a ele, certo? E o técnico tem que manter confidência sobre esses dados. Bem, então essas seriam as posturas éticas aí aplicadas à segurança e saúde do trabalho. Na próxima aula, nós vamos falar como as empresas atuam aí, qual é o papel, né? Como é que a ética funciona nas empresas. Então, eu ficarei aguardando vocês na próxima aula. Até lá!